Fala pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso aí, né? A gente viu uma parte teórica aí e agora a gente vai entrar aqui no laboratório, né? A gente vai fazer um laboratório aí sobre identificadores, convenções e regras de declaração, beleza? Tô com o meu Eclipse aberto aqui, eu vou criar um projeto novo aqui agora. Vou chamar esse projeto de declarações, melhor, declaração e controle de acesso, beleza? É o que a gente vai ver nessa sessão, tá? Nesse laboratório específico a gente vai falar sobre identificadores, conversões e regras de declaração, beleza? Então eu vou criar meu projeto novo aqui, vou dar um finish e aqui eu já vou ter o meu projeto criado, beleza? Um dos assuntos aqui desse laboratório são os pacotes, né? Como que funcionam os pacotes? A gente vai falar primeiro sobre pacotes, depois a gente vai passando aí para as outras partes, né? O que que é um pacote, né? Um pacote, como eu expliquei na parte teórica, é um lugar onde a gente vai armazenar ali as nossas classes, né? Lá eu lembro que eu dei o exemplo até de pensar em um armário. Um armário eu teria lá as gavetas, por exemplo, de notas fiscais, de pedidos e assim por diante, né? Eu fiz essa ilustração para a gente entender o que é um pacote. Mas agora aqui vai ficar bem claro, tá? Eu vou criar um pacote aqui da seguinte forma. Eu vou vir aqui em SRC, vou apertar com o botão direito, vou vir em New e vou vir aqui em Package, ó. Vou clicar em Package. E aí eu vou dar um nome para o meu pacote. Na parte teórica, a gente falou que pacote, todas as vezes que a gente for criar um pacote, ele tem que estar em letra minúscula, tem que ser tudo em letra minúscula, né? É uma recomendação que a gente tem, né, de uma boa prática, que a nomenclatura aí desse pacote seja totalmente em letras minúsculas, né? Então, olha só, se eu fizesse isso aqui também, ó, letras maiúsculas, olha só, ele fala que por convenção você pode startar ali, né, ou inicializar com letras minúsculas, né? Então, por exemplo, ó, pacote BR com ponto aí, ele ia falar que você pode continuar, ele não ia fazer nenhum alerta para você ali. Mas como boa prática, a gente vai fazer e criar os nossos pacotes tudo em letra minúscula, totalmente em minúsculo, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, eu tenho o endereço de pacote, como a gente viu na parte teórica, a gente utilizar a nomenclatura de domínio reverso, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, vou digitar nesse próprio campo de texto para a gente poder entender. A minha empresa, né, uma empresa fictícia, ela tem esse endereço aqui, ó, www.dfcode lab7.com.br. Esse seria o meu domínio ali da minha empresa. Vou desconsiderar o www, esse aqui seria o meu domínio. Quando ele fala reverso, eu vou inverter isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr br.com. a minha empresa. Beleza? Então eu faço o domínio reverso. Porque a chance disso daí ter alguma colisão na hora de criar é mais difícil, né? Então o que eu estou fazendo? br.com.dfcode, que é o domínio reverso da minha empresa, ponto, o nome do projeto, tá? Qual que é o nome do projeto ali? Declaração e controle acesso, tá? Vou colocar tudo junto, beleza? Não vou separar por nada ali, ó. Não vou separar por underline, não vou separar por nada. Vou deixar tudo junto, tá? Vou até tirar o i aqui, vai ser só declaração e controle acesso. Depois a gente vai entender porque dessa forma fica melhor, tá? Mas esse aqui é o nome do meu pacote. E aí, dentro do meu projeto, eu posso ter ali, por exemplo, as separações. Por exemplo, esse pacote pode ser de produto, tudo relacionado a produto. Aí eu dou um finish aqui, ó. Beleza? Produto. Aí eu tenho um outro pacote que eu vou chamar agora, que eu vou criar, ó, botão direito, new, pacote ali, package, br, né, domínio reverso com ponto dfcodelab 7 ponto declaração controle acesso ponto. Aí eu posso colocar o outro nome lá, né? Ah, agora não é produto, agora eu vou colocar dentro desse pacote tudo relacionado a vendas, beleza? E coloco lá o finish. Aí eu crio um outro pacote, botão direito, new, pacote, br com ponto df code lab 7 ponto, o nome do meu projeto, né? Declaração
controle acesso, ponto. Aí eu coloco ali agora que é fiscal, por exemplo, né? Pronto. Tudo que for de produto eu coloco aqui dentro, tudo que for fiscal aqui dentro, tudo que for, desculpa, tudo que for venda aqui dentro e tudo que for fiscal aqui dentro. Beleza? Então aqui esse aqui foram os pacotes que eu criei. Eu posso ter quantos pacotes eu quiser e posso separar ele das formas que eu também quiser. Beleza? Então tá aqui a recomendação é que a gente crie tudo minúsculo. Podemos fazer uso aqui do domínio reverso, né? Você vai trabalhar em projetos que não vai ter nada disso, tá? Vai ser Deus nos acuda lá, mas é bom você saber como funciona para você fazer da melhor forma possível, beleza? Então essa aí é a forma que a gente utiliza para criar pacote, beleza? Agora todas as vezes que eu vou criar uma classe em Java, né? Vou lá criar uma classe, por exemplo, produto em Java, eu faço da seguinte forma, ó, botão direito, new, botão direito em cima do pacote, new class. E aí eu crio uma minha classe lá chamada produto. A recomendação é a seguinte, que todas as vezes que a gente for criar classe em Java, como que a gente deve fazer? A gente cria a classe utilizando normalmente, né, o nome da classe vai ser um substantivo, né? A gente sabe o que é um substantivo, né? O que é um substantivo? Substantivo, a gente utiliza o substantivo para descrever um objeto, por exemplo, né? Pode ser uma pessoa, um lugar, um conceito, qualquer coisa nesse sentido. Então a gente utiliza o substantivo para descrever alguma coisa. E quando a gente vai criar uma classe, a primeira letra da classe é maiúscula, né? Então eu vou criar aqui uma classe e vou chamar essa classe de pessoa, certo? Então, normalmente a gente utiliza substantivo para criar classe. Isso é regra? Não, tá? É uma boa prática, é uma convenção que a gente faça dessa forma. Então, eu estou criando uma classe ali, produto, né? Pus pessoa, mas é produto. Então, ali o nome da nossa classe é produto. Vou dar um finish aqui, e aí o que que ele fez? Ele criou a minha classe ali, a minha primeira classe. Mas não é sobre classe que eu quero falar sobre o arquivo, ó. O nome do arquivo aqui é o mesmo nome da classe, ó. Ou a classe tem o mesmo nome do arquivo. Detalhe, o arquivo sempre vai ser com .java, tá? Então todas as vezes que você criar uma classe, vai ter o mesmo nome, o arquivo vai ter o mesmo nome da sua classe e vai terminar com .java. Você pode conferir isso aqui também dentro do pacote, ó. Se você abrir aqui, ó, nessa setinha, você vai ver que tem uma classe, o Czinho de classe, né? Dentro desse arquivo .java tem uma classe. Dentro de um arquivo .java, você pode ter apenas uma classe pública. Entretanto, dentro desse mesmo arquivo, você pode ter outras classes, tá? Porém, dentro de um arquivo .java, você pode ter apenas uma classe pública, beleza? Agora, dentro da classe aqui, você pode ter mais de uma classe, tá? Você pode criar uma classe lá estática e assim por diante. A gente vai estudar isso mais pra frente. Mas o que eu preciso que você saiba é, todas as vezes que você cria uma classe, o nome do arquivo é o mesmo nome da classe. O nome da classe é o mesmo nome do arquivo. Só que o arquivo termina com .java. Observa uma coisa aqui, ó. Quando eu crio uma classe, a primeira linha ali da classe, ó, é o package, é o pacote, é o endereço de onde está aquela classe. Se você observar aqui, a palavra reservada package, e aí tem o endereço, ó, da onde está aquela classe. Você olha ali, br-com-def, declaração, controle, produto. Então está dentro do pacote produto, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe aqui chamada vendas, tá? Botão direito, melhor venda, né? Botão direito, new class, venda. E aí eu dou um finish. Olha só, criei a minha classe venda aqui, certo? E observa que o nome do arquivo é venda.java, beleza? Então, todas as vezes, o nome do arquivo ali vai terminar com .java. E o nome do arquivo é o mesmo nome da classe, beleza? Vou criar aqui agora uma classe fiscal. Botão direito, new class. Vou chamar ela de fiscal, ok? Então, criei a minha classe fiscal. Observa o package lá e aqui fiscal. Dentro de uma classe, eu posso importar, né, fazer a importação de uma outra classe, de um outro pacote. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui e falar assim, ó, produto, certo? Importando
produto. Observa aqui, ó, que eu estou importando a classe produto, né? Olha aqui ó, a importação, ó. Aí ele importa, coloca o nome do pacote e o nome da classe. Então, dentro de uma classe, eu posso importar outras classes, né? Então, por exemplo, eu estou dentro de produto aqui, ou desculpa, dentro de fiscal, importando a classe produto, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso aqui. Mas eu estou mostrando o conceito que você pode importar uma classe de outro pacote. Beleza? Então o que a gente viu aí até agora? Criação de classe, todas as vezes, né? O recomendável, normalmente a gente utiliza substantivos para criar classes. O nome do arquivo sempre vai terminar em .java. Os pacotes a gente utiliza como boa prática o domínio reverso com o nome do projeto e depois você pode definir ali a separação que você bem entender. E a classe a gente utiliza ali a primeira letra maiúscula da classe. E detalhe, todas as vezes que a gente vai criar uma classe e essa classe um nome, por exemplo, nome composto para essa classe ali, aí você tem que utilizar um padrão que a gente chama de camel case, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui dentro de produto uma classe chamada produto configuração. Então eu vou apertar com o botão direito, new class. Primeira letra da classe é maiúscula, né? P de produto, maiúsculo. Produto, agora a palavra configuração. Então digitei produto. Quando eu vou começar outra palavra configuração, eu coloco o C maiúsculo. Configuração. Beleza? Então, produto, configuração. Isso aqui é o que a gente chama de padrão camel case, né? Deu um finish aqui. Se eu fosse criar aqui no vendas, eu vou criar aqui uma classe chamada ponto de venda. Ó, ponto de venda. Beleza? Então a gente segue essa regrinha aí, tá? Uma convenção. E aí eu dou um finish aqui, ele criou para mim o ponto de venda. Beleza? Olha só, dentro da classe eu posso ter o quê? Variáveis, né? Eu posso ter atributos ali dentro daquela classe. Então, olha só, eu vou criar aqui dentro do ponto de venda, por exemplo, o nome do ponto de venda, que é do tipo string. Olha só, string é o tipo, aí eu ponho nome do ponto de venda. Aqui eu estou criando um atributo, ó. Esse atributo também a gente segue o padrão camel case, exceto que a primeira letra dele ali é em letra minúscula, tá? Então, nome do ponto de venda. Isso aqui é para atributos, tá? Ou também variáveis, tá? A gente começa com letra minúscula e segue o padrão camel case. Todas as vezes que você estiver trabalhando, desenvolvendo e você vê algo dessa forma aqui, ó, static final. E aí é um int e tem assim, ó, quantidade de dias de vencimento. Dessa forma aqui, ó, todas as vezes que você bater o olho e ver tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo e com o static final, você já vai saber que isso aqui é uma constante. Todas as vezes que você for criar uma constante, é tudo em maiúsculo, beleza? Então tudo em maiúsculo. Agora variáveis você utiliza o padrão camel case. Agora tem um detalhe. A variável aqui, ó, esse nome que eu dei para ela aqui, a gente também chama isso de identificador, tá? É a forma, o nome ali que você dá para identificar algo, né? Então aqui é um identificador, beleza? Agora os identificadores, eles têm algumas regras que a gente tem que seguir, tá? Então olha só, eu não posso, por exemplo, criar aqui uma variável no string e começar a identificar o nome dessa variável com arroba, por exemplo, arroba e-mail. Isso aqui, ó, não pode, tá? Não pode. Barra barra é para comentar, ó. Não pode, tá? Isso aqui não é permitido, beleza? Se eu começasse com uma exclamação aqui, por exemplo, também não pode. Beleza? A gente viu na parte teórica que existem alguns caracteres que não são permitidos. Da mesma forma que eu não posso utilizar palavras-chave ou reservadas do Java para declarar uma variável. Como, por exemplo, se eu fosse tentar declarar uma variável com o nome class, não iria funcionar, porque é uma palavra reservada. Da mesma forma, se eu fosse utilizar aqui final, é uma palavra reservada, não é permitido. Então, qual que é o recomendável para os identificadores? O recomendável é que você comece com letras,
tá? Letras ou sinal de underscore ou cifrão. Por exemplo, eu quero criar uma variável valor unitário. Eu posso começar com underline, beleza? Ah, eu quero criar aqui uma variável chamada valor total. Valor total. Posso começar com cifrão, beleza? Big decimal tem que importar. Então, posso começar com cifrão ou underline. Agora, eu quero declarar uma variável e-mail. E-mail. Quero começar com arroba. Não posso. Posso começar com e-mail e aqui, ó, colocar um número posteriormente, né? Ou até fazer isso daqui, underline número. Agora, começar com número, eu não posso, ó. Beleza? Eu não posso. Agora, se eu colocar o underline na frente, já é permitido. Beleza? Então aqui são variáveis que eu criei e isso daqui são os identificadores, né? O identificador é o nome que a gente dá para identificar ali uma variável. A forma que eu vou utilizar esses identificadores na criação de variáveis, de métodos e assim por diante. Lembrando um detalhe, o Java ele é case sensitive, tá? O que é isso? Eu declaro uma variável nome aqui e uma variável nome aqui, dessa forma, são duas coisas diferentes para o Java, beleza? Ele só iria dar problema se as duas fossem iguais. Tranquilo? Então, identificadores a gente viu que as variáveis a gente cria seguindo o padrão Camel Case, e dentro do Java também a gente vai estudar métodos, tá? Métodos também, o que acontece quando a gente vai criar métodos? A gente tem também aí uma convenção, né? A convenção é que a gente utilize verbos substantivos na hora de criar métodos. A gente viu que substantivo descreve ali, né? Alguma coisa ali, né? A gente falou que o substantivo serve para descrever, por exemplo, um objeto. E os métodos aí, a gente quer utilizar verbo substantivo. Então, por exemplo, eu quero criar um método lá para salvar um ponto de venda. Estou utilizando o verbo ali e o substantivo. Eu quero, por exemplo, excluir o ponto de venda. Excluir ponto de venda. Beleza? Então, olha só. Eu estou utilizando os verbos aqui e o substantivo. Henrique, sempre vai ser assim? Não, não vai. Você vai pegar códigos que não seguem essa convenção, beleza? Para a gente encerrar essa aula aqui, vamos só fazer uma observação aqui em relação aos identificadores, né? A gente viu as regras aqui que a gente pode, que a gente deve seguir aí, né, para criar identificadores, e a gente não falou sobre isso daqui que está do lado esquerdo aqui, né, do lado dos identificadores, do lado dos nossos atributos, né? Isso daqui, pessoal, string, big decimal, são classes, né, que representam um tipo, tá? A gente ainda vai estudar isso daí. Mas todas as vezes que eu crio os meus atributos aqui, as minhas variáveis aqui, né, dentro da classe, elas precisam de um tipo, né? Seja ele string, seja ele número, seja ele o que for, né? Seja ele um objeto, mas precisa de um tipo. E esse tipo aí pode ser classe, pode ser um primitivo, que a gente ainda vai estudar, mas eu preciso que você entenda o seguinte: todas as vezes que a gente for criar atributos aqui, variáveis, eles vão ter tipos, beleza? E detalhe, esses tipos aqui, ó, ou melhor, esses atributos aqui também vai ter o que a gente chama de modificadores de acesso, tá? A gente ainda vai estudar isso aqui mais para frente. Então vai ter os modificadores de acesso também. Então quando a gente vai criar um atributo aqui dentro, né? A gente vai criar o atributo, por exemplo, valor unitário. Aí a gente vem aqui, identifica esse atributo, valor unitário, define o tipo dele e o modificador de acesso, beleza? Então é isso daí, era o que a gente precisava ver nessa aula e a gente vai avançando aí nos laboratórios e nas aulas posteriores. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, pessoal.